Olá, vamos para mais uma história da nossa Bíblia. Lembrando que na nossa última história, Simão, ele não havia se convertido verdadeiramente de todo o seu coração. Nós aprendemos com a história de Simão que quando cremos em Jesus e o recebemos de todo o nosso coração, ele tem poder para mudar a minha vida, para mudar você. E se você está vindo agora no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. E eu quero pedir para você, se você gostar do vídeo, se inscreve também, dê o like que é muito importante para o canal, compartilhe nossas histórias para que as crianças e adolescentes possam aprender da palavra de Deus. E obrigada a vocês que estão se inscrevendo e que Deus abençoe a vida de todos vocês. E sempre a Ele toda a honra e toda a glória. A Bíblia, ela não fala mais sobre Simão, mas ela diz que Pedro e João, eles tiveram que voltar para Jerusalém. E por onde eles passavam lá em Samaria, eles evangelizavam os samaritanos, e eram muitos os que ouviam a palavra de Deus. Filipe também teve que sair de Samaria. Deus tinha uma missão muito importante para Filipe. Então mandou um anjo falar com ele. E o anjo disse: Filipe, você sai daqui de Samaria e vai pelo caminho deserto de Jerusalém até Gaza. Filipe rapidamente obedeceu às ordens do Senhor. Havia um homem muito importante. Ele era responsável por todos os tesouros da rainha da Etiópia. A Etiópia era um lugar que ficava muito longe. E esse homem, lá na Etiópia, ele ouviu sobre o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas, que criou você e que ama você. Então ele saiu da Etiópia e ele foi lá para Jerusalém para adorar ao Senhor. E Deus queria ensinar para esse homem algo muito importante. Deus se importava com ele, Deus o amava. Deus se importa comigo e com você. Não importa a nossa cor da pele, onde a gente mora, se a gente é rico ou pobre, se é homem ou mulher, criança ou adulto, se é adolescente. Deus se importa com todos nós. Deus nos ama e Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E Deus tinha um plano na vida daquele homem. E aquele homem, quando adorou lá em Jerusalém, e ele vinha pelo caminho, ele trouxe o livro de Isaías, do profeta Isaías. E ele estava lendo. Isaías, ele foi um profeta que ele viveu mais ou menos em 600 anos antes de Jesus. E ele profetizou sobre Jesus, ele falou do seu nascimento, da sua morte. Tem muitas profecias sobre Cristo no livro de Isaías. E o profeta não, aquele homem, a Bíblia não diz o nome dele, mas vamos chamá-lo de etíope, que a Bíblia chama ele de eunuco ou etíope. Por quê? Porque ele era da Etiópia. Então ele vinha lendo o livro de Isaías. Então Deus, o Espírito Santo, fala para Felipe, manda que Felipe siga aquela carruagem e vai perto da carruagem. Felipe então chegou, correu, quando o Espírito falou com ele, chegou até a carruagem, se aproximou e ele ouviu o que o etíope estava lendo, porque ele lia em voz alta. E Felipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu para Felipe: como eu posso entender se não tem quem me ensine? E ele pediu para que Felipe fosse lá para sua carruagem. E Felipe rapidamente foi. Ele lia
o capítulo 53 de Isaías, nessa passagem aqui que diz: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderia descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. E aí, o etíope perguntou para Felipe: de quem o profeta está falando? O profeta está falando dele? Isaías fala dele mesmo ou está falando de algum outro? Então Felipe explicou para o etíope que aquela passagem Isaías estava falando sobre Jesus, e nessa passagem ele falava sobre a morte do Senhor Jesus. Filipe explicou para ele que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que morreria na cruz por mim e por você. João 1,29, João Batista fala de Jesus assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daí, Filipe evangelizou aquele etíope. Filipe disse para ele que todos nós somos pecadores. Romanos 3,23, ele diz: todos pecaram e estão separados de Deus. Então explicou para ele que o pecado, ele nos afasta do nosso Deus, que é santo, que é puro e é perfeito. Deus não aceita o pecado. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, seu Filho perfeito, que tira o pecado do mundo, para que ele pudesse morrer na cruz, derramar o sangue dele precioso, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Jesus levou sobre si, como diz aqui a Escritura, ele levou sobre si todo o nosso pecado. Levou nos seus ombros o peso do meu e do seu pecado, pagando lá na cruz, morrendo no meu e no seu lugar. E aquele homem, ele ouvindo isso, Felipe ainda disse para ele: olha, mas Jesus, esse Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele não ficou morto. Ele está vivo, ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, por isso ele pode perdoar a mim e ele pode perdoar você. É só a gente crer de todo o nosso coração que ele tem poder para fazer isso e ele pode perdoar a mim e a você. Se você nunca recebeu Jesus como Salvador, mas você entende que tu é pecador. Pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. A gente entende que é errado. Mesmo assim, a gente faz. Deus não se agrada dessas coisas. E isso é pecado diante de Deus. O pecado não vai entrar no céu. O pecado, ele nos separa de Deus, ele nos afasta. E o céu é um lugar perfeito, é onde Deus está. Onde Deus mora, não pode entrar o pecado. Mas se você crê de todo o seu coração, você pode receber Jesus como seu Salvador. Você pode convidá-lo para fazer morada dentro do seu coração, confessando para ele os seus pecados, dizendo que você crê que você é pecador, mas que você crê que Deus ama você e enviou seu Filho, o único, perfeito, que não tinha pecado, nunca pecou, o Cordeiro sem pecado, o Filho perfeito de Deus, vir ao mundo morrer para que seus pecados fossem perdoados e para que um dia você pudesse estar junto de Deus, lá na sua morada celestial. Se você entende isso, você pode receber Jesus como Salvador de todo o seu coração, não como Simão na história passada. Creu, foi batizado, mas ele não creu de todo o seu coração. Por isso é necessário que a gente creia de todo o nosso coração, verdadeiramente no Senhor. E se você é capaz de entender isso, você pode fazer isso agora.
se ajoelhar, falar com Ele em oração, pedir para que Ele perdoe você, faça morada dentro de você e seja o teu Salvador. E aquele etíope, ele creu naquilo que Felipe estava falando. Ele creu de todo o seu coração. E agora ele podia adorar o Senhor verdadeiramente de todo o coração. Ele não precisava mais vir lá da Etiópia para Jerusalém, porque Jesus estava dentro do seu coração. Ele podia adorar o Senhor a todo momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você também, querido, você pode hoje adorar o Senhor Jesus, recebendo como seu Salvador, assim como aquele etíope estava fazendo. E aquele homem, ele andando com Felipe, né, eles na carruagem, ele viu água. E ele perguntou para Felipe: Olha, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? E Felipe disse para o etíope: Você pode ser batizado se você crer de todo o seu coração. E ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado e o seu coração se encheu de alegria. Quando eles saíram da água, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Felipe e o etíope não viu mais. Então ele voltou, né? Pelo seu caminho, por onde ele vinha, voltou lá para a Etiópia e o seu coração estava muito feliz, porque agora ele sabia que ele era pecador, mas que Jesus o havia perdoado. E ele foi embora pelo seu caminho. Ah, e a Bíblia diz que ele nunca mais viu Felipe. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Felipe para Azoto. E ele viajava em todas as cidadezinhas que ele passava. Ele evangelizava, falava do Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, que havia morrido pelo nosso pecado, mas que ele estava vivo, ele havia ressuscitado. E assim ele ia fazendo, conforme ia viajando, até que chegou na cidade de Cesareia. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, assim como Felipe, você deve falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. Tem pessoas que não conhecem a história do Filho de Deus. E você deve ler a Bíblia para você poder falar. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler, estudar a Bíblia e precisa principalmente praticar, obedecer o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Buscar fazer as coisas que agrada a Deus. Orar, pedir sempre perdão quando você pecar, pedir para que o Espírito Santo de Deus te ajude a ser diferente, para que as pessoas possam ver que você pertence ao Senhor Jesus. E você que ainda não tem o Senhor Jesus, mais uma vez eu falo para você, não demore não, meu querido. Se tu entende que tu é pecador e que você precisa de um Salvador, Jesus Cristo, Ele ama você e Ele quer salvar você. Nunca se esqueça disso. Jesus, Ele ama você, deu a vida dele, porque Ele quer perdoar você e Ele quer salvar você. Um beijo grande. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.